Nós mostramos ontem aqui no nosso jornal o prédio no Riacho Fundo 1, em que a laje desabou por causa do peso de uma caixa d'água de 5.000 litros, né? A nossa equipe de jornalismo foi até lá. Ontem a gente mostrou ao vivo a Defesa Civil chegando para fazer uma análise no prédio. A gente falou que 7 famílias viviam ali e que elas tinham sido deslocadas, elas tinham sido desalojadas até que fosse feita toda a avaliação do prédio. A gente conversou com as pessoas que moram no local, foi preparada uma reportagem trazendo mais detalhes sobre esse caso e a gente acompanha agora. O Roberto é morador do apartamento 205 desse prédio que fica localizado no Riacho Fundo 1. No domingo à noite, minutos depois de sair de casa com a esposa para irem à igreja, uma caixa d'água de 5.000 litros que ficava no terraço do edifício desabou e caiu diretamente no apartamento, deixando o local completamente destruído. Nós fomos agraciados pela mão do Senhor por ter nos protegido, porque foi questão de... O tempo que nós saímos foi quando ocorreu o episódio. Então, eu louvo a Deus por essa bênção, mais uma que eu tenho várias. E graças a Deus eu louvo ao Senhor porque Ele foi um livramento. Essas imagens mostram como ficou o edifício após a queda da caixa d'água. Um buraco enorme se formou. Outros apartamentos também ficaram inundados. Mas o mais prejudicado foi o Roberto, que morava no local há 1 ano e meio. Ele foi o único que não pôde retornar ao apartamento para tirar os pertences. Mas agora só consegue agradecer. Um livramento, segundo ele, e a própria Defesa Civil. Na hora que eu cheguei, o rapaz da Defesa Civil, ele falou assim: olha, o senhor levante a mão para o céu, porque o senhor nasceu de novo, porque segundo ele, os colegas aqui que moram aqui, relatou que foi assim que nós saímos. O prédio, que tem 3 andares e 12 apartamentos, foi desocupado pelo Corpo de Bombeiros e interditado pela Defesa Civil. Nesta segunda-feira, engenheiros fizeram uma análise criteriosa aqui no edifício para detectarem se o prédio estaria com algum problema na estrutura. Segundo a Defesa Civil, os moradores só vão poder retornar aqui ao prédio depois que o proprietário seguir uma série de critérios que foram definidos pela própria Defesa Civil. O edifício não corre o risco de desabar, mas precisa ser escorado. Depois disso, o proprietário também precisa contratar um especialista para fazer um laudo, explicando sobre a segurança aqui do prédio. Só depois, as 7 famílias que ocupavam aqui o prédio poderão retornar para os seus apartamentos. Ele está numa situação grave, ele precisa do escoramento imediato. A gente passou a situação para a associação de moradores, eles vão providenciar. Assim que tiver o escoramento, eles vão ter que contratar um engenheiro ou um profissional habilitado para fazer um laudo de segurança estrutural, para testar a segurança de toda a edificação e fazer o reparo lá necessário ou o reforço se for preciso. A Defesa Civil ainda não tem informação se o prédio tinha alvará de funcionamento ou habite-se. A fiscalização vai ficar por conta da administração do Riacho Fundo 1. O que foi mais prejudicado, ele não teve acesso, tá? Porque a porta está emperrada, a situação lá está bem delicada, né? O lugar está bem ruim de entrar, então a gente só vai entrar quando tiver escorado. Os demais apartamentos, a gente fez o acompanhamento e a retirada dos pertences pessoais. Nesta segunda-feira, ainda era possível perceber estilhaços de vidros em frente ao prédio. Isso porque a força d'água foi tão grande que levou a janela junto. O apartamento do Cirnândio também foi atingido. Ele estava estudando quando ouviu um barulho forte vindo do terraço. Aí eu desci desesperado para ver o que estava acontecendo. Vim até no apartamento da minha irmã, que ela mora nesse andar de baixo, aqui no primeiro andar. Aí vim ver o que estava acontecendo. Também ela não soube explicar, eu subi. No momento que eu subi, eu vi a estrutura comprometida lá em cima, no último andar, onde estava a caixa d'água. Assim que voltou para o apartamento, ele percebeu que alguns cômodos já estavam alagados. O estudante conseguiu pegar documentos e algumas roupas. E agora está hospedado na casa de parentes. Causa um certo pânico ainda, quando eu lembro. Eu praticamente não consegui dormir, por causa do impacto, né, do que aconteceu. Foi algo que a gente não esperava, lógico, né? Foi um acidente, ninguém esperava que acontecesse isso. Eu quero trazer só um detalhe aqui, ó, para você. Esse copo aqui tá meio cheio ou tá meio vazio? O nosso olhar sobre as coisas diz tudo.
O apartamento mais prejudicado do senhor que apareceu no começo da reportagem, ele não conseguiu voltar nem para pegar as coisas. E a única coisa que ele falou foi agradecer pela vida dele. Às vezes acontece um problema tão grande, a gente só consegue olhar para o problema, né? Mas o olhar dele, de que ele foi salvo de algo que podia ter sido muito pior, mantém ele aí vivo, falando, ó, mais uma de vários livramentos que eu já tive na minha vida. Essa lição é muito importante. Ele está sem casa, mas ele consegue olhar o lado bom da vida. Um beijo para o senhor. O senhor vai conseguir se reerguer e recuperar tudo de volta.